poder ministrar a palavra do Senhor, na casa do Senhor, o povo do Senhor. Então, que vocês abram suas Bíblias em Salmo, no Salmo 110. Um grande prazer ver os homens nessa igreja cantando, orando. Cultura que a gente vive, os homens cada vez mais escondidos. Então é muito bom ver os homens aqui cantando, louvando, orando, fazendo o papel de homem mesmo. Reflete um bom trabalho pastoral. Tem uma tarefa difícil que é expor o Salmo 110 em, vamos lá, 30 minutos mais ou menos. Para mim é uma dificuldade. Então, queria pedir que vocês se levantassem para a gente fazer a leitura do Salmo 110. No Salmo de Davi, o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro do teu poder desde Sião. Domina no meio dos teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder. Trajando as vestes santas desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho. Ou Almeida, corrigida, diz: nos ornamentos de santidade, desde a amado da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita, Ele esmagará reis no dia da sua ira, julgará as nações amontoando os mortos, esmagando governantes em toda a extensão da terra. E versículo 7, no caminho beberá de um ribeiro, e então erguerá a sua cabeça. Podem se assentar. Pai, eu quero agradecer por essa manhã tão especial. Todo domingo é uma manhã especial. Verdade. A gente pode vir e adorar e cultuar o nosso amado Salvador, Senhor. Que privilégio que é, como foi falado aqui de manhã, começar a semana te cultuando, te adorando com os irmãos. Pai, eu peço a sua ajuda por meio do Espírito Santo, que eu não venha atrapalhar, mas que só venha ser um escravo fiel e apenas liberar a sua verdade. E a verdade santifica, a verdade transforma, a verdade salva. Então peço, Senhor, me ajude. Abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, faz o que o homem nenhum pode fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa semana eu estava pensando e foi feriado da consciência negra. Eu tinha esquecido. É muito mais do que consciência negra, consciência amarela, consciência vermelha, consciência, hoje em dia, cor de arco-íris. O que a gente precisa realmente é uma consciência cristã. Amém. A conscientização, não do negro, do branco, do amarelo, do vermelho na sociedade, mas como cristãos, a gente necessita radicalmente de uma conscientização do que Cristo está fazendo. Quem que é o Senhor Jesus? Um dos grandes teólogos, Jonathan Edwards, ele falou assim: as imagens e ideias na mente do homem são as forças invisíveis que o governam, que controla. Então, seus pensamentos, isso que o livro de Provérbios fala várias vezes, os seus pensamentos vão te guiando. Então, por isso que é tão importante você ter a sã doutrina, um entendimento sadio de quem é Jesus, o que ele está fazendo, do ministério dele. E isso é que vai te guiar, principalmente em dias de crise. E o que a gente precisa, dessa visão celestial, dessa visão do que Cristo está fazendo, a gente precisa da palavra de Deus para abrir os nossos olhos. Amém. Eu volto a repetir porque ficou muito famoso o livro de um menininho de 4 anos. Que agora, acho que aqui no Brasil o título do livro é O Céu é de Verdade. E ele é uma das grandes heresias do nosso dia, e que ele fala que ele subiu ao céu, ele teve visão de Jesus, e Jesus tem
um cavalo da cor do arco-íris, e Jesus pede para as crianças fazer lição de casa. E nos Estados Unidos já tem até filme, então quer dizer, logo logo o filme chega aqui. Deixa eu falar para você não precisa disso. A gente não precisa disso. A gente precisa da visão, não de um menino de 4 anos, a gente precisa dessa visão que Davi teve, inspirado pelo Espírito Santo, Amém. guiado pelo Espírito Santo. Então que o Senhor possa abrir os nossos olhos para a gente realmente contemplar aqui essa maravilhosa passagem, que é o Salmo 110. Só uma palavrinha do contexto do Salmo 110, ele é importante. Foi James Boyce, o grande expositor presbiteriano da Filadélfia. Ele falou assim, o Salmo 110 é o mais grandioso, o mais magnífico de todos os salmos messiânicos. De todos os salmos que falam de Cristo, como o Salmo 2, o Salmo 22, esse daqui é o salmo mais belo, mais grandioso, mais maravilhoso, porque ele não acha um duplo cumprimento. Ele só tem um cumprimento em Jesus Cristo especificamente. A maioria dos outros salmos messiânicos, você acha um cumprimento talvez em Davi, talvez em Salomão, talvez no outro rei. Esse daqui não. É só em Jesus, porque ele é um rei sacerdote que a gente tem aqui. O Salmo 110 no Novo Testamento é o salmo favorito dos autores do Novo Testamento. É o salmo mais citado no Novo Testamento. Só o versículo 1 é mais citado que 25 vezes. 25 vezes, só o versículo 1. O versículo 4 é citado por volta de 5 vezes. E é basicamente toda a estrutura de Hebreus. É o versículo 4. O sacerdócio de Melquisedeque, principalmente Hebreus no capítulo 5 e diante. Então você tem a importância desse salmo. A igreja primitiva amava esse salmo, porque ele tem uma importância muito grande para os cristãos, porque ele pinta e ele declara que Jesus não está na madeira, ele está reinando. Amém. A gente não precisa esperar ele voltar para reinar, ele já está reinando. Às vezes a gente esquece disso. Então vamos lá, vamos para o Salmo 110. Ele está dividido, é bem fácil a divisão dele, do versículo 1 ao 3, é um oráculo sobre o reinado de Jesus como um poderoso rei. Então do versículo 1 ao 3, a divisão hebraica é bem simples, é um oráculo sobre o reinado de Jesus como poderoso rei. Depois do versículo 4 ao 7, é o segundo oráculo, que daí lida com Jesus como sacerdote e rei. Então, vamos lá para a primeira parte, versículo 1. É o oráculo que diz sobre o reinado poderoso de Jesus. Então diz assim, o Senhor disse ao meu Senhor. E no português é difícil de você compreender, porque você tem 2 senhores aí. Mas no hebraico você tem 2 palavras diferentes. E é importante. A primeira palavra é Yahweh, o tetragrama. O nome que o Senhor revelou a Moisés, no capítulo 3. A hora que eu for salvar o povo, qual que é o seu nome? Se eles perguntarem qual que é o seu nome. Eu sou quem eu sou o que eu sou. E significa a onipotência, a onisciência, a eternidade desse Deus, que não depende de nada, mas tudo depende dele. Então esse é o primeiro, a hora que você está olhando aí na sua Bíblia, não sei se você escreve na Bíblia, se está anotando, esse primeiro Senhor é importante, é Yahweh, o Deus Todo-Poderoso, o Deus libertador, o Deus resgatador. Daí diz assim, o Senhor Yahweh disse, não é um murmúrio, não é um suspiro, é uma proclamação, no hebraico, é uma declaração pública em alta voz. Ele diz assim, o Senhor disse ao meu Senhor. Aí a gente tem que parar, quem que é o meu Senhor? O versículo 1 diz claramente que o salmo é um salmo de Davi. Davi era o homem mais poderoso ali, não tinha ninguém acima dele. Ele era o Senhor de todos os senhores ali. Então a pergunta que fica, quem que é o Senhor de Davi? E muita gente vai interpretar ele como sendo uma referência a Salomão. Eu tenho que discordar disso, porque o próprio Senhor Jesus interpreta esse segundo Senhor, que significa Adonai, várias vezes é traduzido para Deus, o nome de Deus. O próprio Senhor Jesus interpreta como alguém maior do que um ser humano. Abre a Bíblia de vocês em Marcos capítulo 12. A gente vê como que o nosso Senhor Jesus interpreta, principalmente a composição desse salmo.
Marcos 12. Começando no versículo 35. Última semana do Senhor Jesus. Ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, implicando que é um salmo inspirado por Deus, inerrante, infalível. O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? Isso implica, esse é o raciocínio de Jesus, que Davi, o maior de todos, está chamando esse que está sentado no trono de meu Senhor. Isso implica que ele é muito mais do que só um ser humano. Ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Então o que a gente tem aqui nesse versículo 1 é uma declaração do Deus Pai ao Deus Filho, na ascensão de Jesus, é isso que a gente vai ver. Uma declaração do Deus Pai para o Deus Filho, narrada por Davi, que foi inspirado pelo Deus Espírito. Então o Deus Espírito abriu os olhos, os ouvidos espirituais de Davi, para que ele possa ver Deus Pai coroando e entronizando o Deus Filho. A gente pega o Novo Testamento e é unânime. O Novo Testamento é unânime. A hora que você vê os autores do Novo Testamento aplicando esse salmo, é bem claro que todos eles viam esse salmo sendo cumprido na ascensão, na glorificação de Jesus. A gente pensa na vida, no ministério de Jesus. Ele veio, e a primeira parte da vida dele a gente chama de a humilhação de Jesus. Ele veio homem, nasceu com as ovelhas, com o gado, num lugar sujo, foi rejeitado, foi humilhado, morreu na cruz, a pior morte que alguém podia morrer. Por isso que a gente chama essa primeira fase da humilhação de Cristo. Mas não parou ali, não parou na humilhação. Por causa da vida perfeita dele, por causa da justiça dele, no terceiro dia o justo juiz bateu o martelo e declarou: ele é santo, ele é justo. E como que foi esse veredito? Com a ressurreição de Jesus. Ele vence a morte no terceiro dia, mas só que não para na ressurreição. Tem a ascensão de Jesus, a glorificação e a exaltação de Jesus. E é aí que todo o Novo Testamento usa essas passagens do Salmo 110 para proferir a Jesus Cristo, como sendo cumprido em Jesus já na sua ascensão e glorificação. Uma outra passagem importante é Daniel. Se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês em Daniel, capítulo 7. É bem parecido com o que a gente tem aqui, é uma referência à exaltação de Jesus. Vocês estão me ouvindo bem? Não? Daniel capítulo 7 é uma outra visão celestial, inspirada pelo Espírito Santo. Agora a gente pega um outro ângulo da exaltação de Jesus, um outro ângulo da glorificação do nosso Senhor. E essa é a beleza, a maravilha da palavra de Deus. Então Daniel capítulo 7, começando no versículo 9, começando no versículo 8. Enquanto eu considerava os chifres, se referindo aos poderes políticos, os países, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, agora aqui ele tem uma outra visão. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, implicando a santidade desse juiz. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, a sabedoria dele. Seu trono era envolto de fogo e as rodas do trono estavam em chamas. Diante dele saiu um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e seu corpo foi destruído e atingido no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas olha só, foi retirada toda a autoridade, presta atenção nisso. Mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Permissão, toda a autoridade foi tirada, mas eles têm uma permissão.
Em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens do céu. Essa é a carruagem dele. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído. E a hora que você pega o Novo Testamento, é de forma unânime. Como o Salmo 110 e Daniel 7 se cumprem na ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, vindo nas nuvens. E assim também se cumpre o Salmo 24. Abra a Bíblia de vocês no Salmo 24. Versículo 7. Lembra o versículo 3, quem poderá entrar no seu santo lugar? Primeiramente, só Jesus podia entrar. E agora, hoje, nós podemos entrar por causa da justiça dele. Ele continua o versículo 7. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente. O Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais. Abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. E Paulo interpreta o Rei da Glória como Jesus Cristo. Você tem essa maravilhosa imagem, essa pintura de Jesus ascendendo nas nuvens, a carruagem divina, Deus Todo-Poderoso trazendo seu Filho de volta, justificado, agora glorificado e pronto para ser exaltado. E é assim que o Novo Testamento interpreta. Vou ler algumas passagens para vocês, se estiverem anotando. Tem que passar rápido aqui. Mateus 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade, lembra de Daniel 7? Toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Efésios 1. Efésios 1, versículo 20 ao 23. Vou começar um pouco antes, no versículo 15. Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, olha só, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo assentar-se à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir. Não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Olha o Salmos 110, sendo cumprido aqui nas palavras de Paulo. Colocou todas as coisas debaixo dos seus pés para ser o cabeça sobre todas as coisas. Atos, capítulo 5, versículo 30 ao 31. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador. O Filipenses 2. Veio na forma de escravo, se humilhou, mas Deus o glorificou e deu um nome, e é sobre todo nome. Qual que é o nome? De Senhor. É o Salmo 110 sendo cumprido, sendo interpretado. E a gente precisa realmente da lente do Novo Testamento para interpretar essa passagem. Então, a hora que a gente pega o Novo Testamento, a gente vê que o Salmo 110 não é futuro, já está acontecendo. Jesus está reinando. Ele ascendeu, ele morreu, foi enterrado, ressuscitou, ascendeu, está à destra do Pai reinando. Vou falar para você que Gandhi não subiu, Buda não subiu, Maomé não subiu. Os santos da Igreja Católica não estão assentados à destra do Pai. O Papa não está à destra do Pai. Só Jesus Cristo foi justificado, declarado justo, ascendeu e foi glorificado. Vou falar para você. O trono está ocupado e não é pela Dilma, é pelo nosso Senhor. A gente precisa ter uma
uma visão bíblica das coisas, senão a gente vai despirocar. Entender que é o Senhor que está no controle das coisas. Amém. Aí a gente começa a entender por que o Novo Testamento, os autores do Novo Testamento amavam tanto esse salmo. Em meio a tanta perseguição, em meio a tanta sofrimento e morte, eles sabiam que quem estava no trono não era César, era o Senhor Jesus. Como a gente precisa dessa visão? Versículo 1, Salmo 110. Vamos lá, versículo 1. O Senhor declarou ao meu Senhor, teu Deus Pai, declarando ao Deus Filho: senta-te à minha direita. E sentar não é porque ele está cansado. Na nossa cultura a gente senta porque a gente está cansado. Na cultura deles, para um rei se assentar é porque ele já conquistou todas as batalhas dele e agora ele pode se assentar e reinar em paz. E essa é a imagem. Ele venceu os inimigos e agora ele pode se assentar e reinar em paz. Então ele diz: o Senhor declarou ao meu Senhor: senta-te à minha destra. A destra do rei era o lugar de maior importância. Você lembra a mãe dos dois discípulos vem para Jesus e diz: ai Senhor, na tua glória põe uma à direita e uma à esquerda. Por quê? A direita do rei era o lugar de maior importância, de honra, de status. Não só isso, a direita do rei também significava um mútuo poder. Eles governavam juntos. E é isso que a gente vê aqui. Então ele fala: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. E na antiguidade, olha que você vê as imagens dos reis, eles têm um estrado no pé e geralmente é desenhado os inimigos dele. Os reis na antiguidade, quando eles matavam o rei inimigo, eles colocavam o pé sobre o pescoço e pediam para serem pintados. E essa é a imagem que a gente tem de Jesus Cristo. Não é que ele está perdido, que ele não sabe o que está acontecendo. Não, está debaixo do pé dele. Vitorioso, glorioso. Versículo 2. O Senhor estenderá o cetro do teu poder desde Sião. O cetro representa a autoridade do rei, o poder do rei. Então você tem uma figura, uma imagem do Deus Pai e Deus Filho segurando o cetro juntamente, reinando junto, governando junto, a perfeita harmonia do Pai e do Filho, desde o ministério de Jesus. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que o Pai quer. Eles estão reinando junto. Não é que o pai tem uma vontade e o filho tem outra vontade e eles discutem como acontece em casa. Não. É perfeito, é santo, é unânime a vontade dos dois. Desde Sião. Sião aqui se refere a Sião celestial, o lugar de reinado, o trono santo de Deus. E diz assim, é um imperativo: reina, domina no meio dos teus inimigos. Peraí. Reina no meio dos teus inimigos? Exatamente, eles já foram conquistados, mas ainda não foram consumados. Isso é importante. Já foram conquistados, mas não consumados. Vai ter o tempo deles voltarem. Você lembra a profecia de Daniel, capítulo 7? Por um tempo foi-lhe dados permissão. É isso que a gente vê aqui. Reina no meio dos teus inimigos. Vai chegar o dia que vai ser consumado. É a mesma coisa que a nossa salvação. A gente já está salvo, mas ainda não foi consumada a nossa salvação. Por isso que a gente ainda peca. E assim com Jesus. Os inimigos estão reinando. Estão se movendo debaixo da autoridade dele. Olha que interessante. No meio dos teus inimigos. Porque Jesus tem inimigos. É difícil de ouvir isso hoje. Jesus tem inimigos. A gente quer um Jesus hippie, que é só paz e amor. Não é essa a ideia das pessoas. Imagina, Jesus tem inimigos. Você olha, a Bíblia é repleta de passagens. Nós mesmos, antes da conversão, Paulo fala em Romanos 5, que nós éramos inimigos dele. Hostis, capítulo 8, inimigo, guerra, odiava o Evangelho. O próprio Senhor Jesus diz que quem não é por mim é o quê? Contra mim. Você vê o Jesus que a gente vê hoje sendo pregado, proclamado, pintado, é um Jesus que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Verdade. Vitorioso, glorioso, conquistador, um guerreiro. E a pergunta que a gente pode fazer é como que Jesus está reinando hoje no meio dos inimigos dele? Como que ele está reinando?
Cinco maneiras que ele está reinando. Primeiro, através do Espírito Santo. O livro de Atos relata o reinado de Jesus. O livro de Atos, na verdade, são os atos de Jesus por meio do Espírito Santo. Ele ascendeu e deu o Espírito Santo para governar, reinar, santificar. Então, a primeira, como que Jesus está reinando no meio dos seus inimigos? Através do Espírito Santo. Através do poder da sua palavra, o cetro dele que santifica, que transforma. 3. Respondendo a oração do seu povo. 4. Convertendo pessoas. E 5. Através da providência de Deus. Providência de Deus. Nada acontece por acaso, não existe sorte. Uma das coisas mais doídas no meu ouvido é quando a pessoa fala, ai que sorte. Não existe sorte. O Senhor está no controle de todas as coisas. Nada acontece por acaso. Um pardal não cai, a não ser que seja da vontade dele. Ele está reinando. Então é assim que a gente vê o Senhor Jesus sendo pintado nesse salmo. E olha a demonstração do poder dele, é o versículo 3. Versículo 3. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder. O teu povo, a tua tropa, é o povo dele. Ele tem o seu povo que foi dado pelo Pai, por quem ele veio e morreu por esses. E olha o que fala, olha o versículo 3. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder. Não é no dia do seu poder. Não é o dia que você decide vir a Ele. O pessoal acha que a hora que eu quiser seguir a Jesus, eu vou seguir Ele. Não, não é assim. É o dia que o Rei te chama. É o dia que o Senhor dos Exércitos te chama. Se a igreja entendesse isso, que a salvação é uma obra de Deus, que o pecador só pode se apresentar a Ele quando Ele chama, muita coisa ia mudar. A gente... As pessoas esquecem disso, que é no dia do poder dele. Então o que acontece nas igrejas? É tudo antropocêntrico, é tudo voltado para o homem. A pregação é voltada para o homem, a música é voltada para o homem, os programas é voltado para o homem. Por quê? Porque eles acham que é no dia do poder do homem para converter. Olha o que ele fala. Teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder. É a graça irresistível, é a graça triunfante do Senhor. Antes a gente era inimigo dele, odiava ele, não queria servir ele, mas no dia do poder dele, por ele regenera o nosso coração, por ele nos dar olhos para ver a beleza e a glória dele, a gente sai correndo para servi-lo. Ele fala, se apresentará voluntariamente. Não tem necessidade de apelo, de forçar. É a obra do Espírito Santo. E daí é voluntário, a pessoa quer servir. Ela não quer ficar parada. Ela não quer só vir na igreja e se assentar. Ela quer servir o Rei. E olha o que fala o versículo 3. Não é do jeito que você quer, é do jeito dele, trajando vestes santas. Tem um padrão para você servir ao Senhor. Você não serve a Jesus do jeito que você quer. Você tem que pôr a roupa dele. É no meio dele. Na hora que você se enlista num exército, eles te dão um uniforme. Você não vai usar o uniforme que você quer. Tem um uniforme dado a você. É isso que ele está falando aqui, trajando vestes santas. Isso fala das pessoas que se dedicam ao Senhor com a mente santa, o pensamento santo, os olhos santos, a boca santa, consagrado, separado ao Senhor. A questão que a gente tem que perguntar e responder é, eu tenho me apresentado voluntariamente, vestindo essas vestes? Como que eu tenho servido ao Senhor? É do jeito que eu quero? É do modo que eu acho melhor? Ou é do modo dele? Ele continua, versículo 3, nos ornamentos de santidade, desde a madre da tua alma, tu tens o orvalho da tua mocidade, se referindo ao poder, à vitalidade do Senhor Jesus. Vamos passar para o versículo 4. Perfeito sacerdócio. Olha só, o Senhor jurou
Jesus por um tempo foi o mediador e depois agora mudou, então não tem problema, agora pode ser Buda, agora pode ser Gandhi, agora pode ser Maomé. Não, ele jurou e não se arrependerá, não tem mudança. Tu és, se referindo a Jesus, sacerdote. Quem era o sacerdote? Aquele que representava o pecador diante de Deus. Tu és o sacerdote da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, uma figura difícil de ser entendida na Bíblia, mas o que ele está querendo dizer é que ele é da ordem de Melquisedeque, por quê? Porque em Israel o rei tinha que ser da ordem. O Messias era esperado ser da ordem de Judá, enquanto o sacerdote era da linhagem de Arão. Então ele fala, não, mas esse sacerdote é diferente, ele é da linhagem de Melquisedeque, porque Melquisedeque era rei e sacerdote ao mesmo tempo. Ele continua descrevendo e a gente não tem tempo aqui. Mas ele fala, tu és sacerdote para sempre. Para sempre. Não vai mudar. E como sacerdote, ele está à direita do Pai, intercedendo pelo seu povo, cuidando, representando o seu povo diante do Pai, eternamente. Essa que é a segurança da salvação, queridos. A segurança da salvação não está em mim, não está em você, as suas boas obras. Se dependesse de mim, a salvação estava perdida há muito tempo. Mas por causa dele, do sacerdócio, do ministério dele, de estar à direita do Pai, representando a gente ali, intercedendo por nós. Você lembra Judas Iscariote? Interessante. Jesus sabia que Judas ia trair Jesus. Jesus em nenhum momento ora por Judas. Mas Simão, ele diz, Simão, Satanás está doidinho atrás de você. E você vai me negar. Mas eu tenho orado por você, Simão. Qual que é a diferença? Os dois negam Jesus. A diferença não é que Pedro é melhor. A diferença é que Pedro tinha o melhor sacerdote, orando por ele, intercedendo por ele. Essa é a maravilhosa doutrina da segurança dos santos. Não que a gente é bom, não que as minhas obras são boas, mas que a obra dele é perfeita. Amém. Então a gente tem esse maravilhoso, perfeito, glorioso ministério de Jesus. Por isso que Paulo fala, quem vai trazer a acusação? Quem que vai nos separar do amor de Deus? Ele não só entregou seu Filho, mas agora ele está à destra do Pai intercedendo por nós. Ele continua, e o tempo está curto aqui, está passando rápido. Versículo 5. O Senhor está à tua direita. E agora ele continua a mostrar que ele não é só um rei, é um sacerdote, mas como ele é da ordem de Melquisedeque, ele é rei e sacerdote junto. Ele fala assim, o Senhor está à tua direita, ele esmagará reis, representando todos os governantes das nações, homens de poderes. Esmagará. Olha que palavra interessante, esmagará. Eu estava pensando nessa palavra, esmagar, se esmaga uma barata, né? Se esmaga uma formiga, algo insignificante. Esse é o poder e a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Hitler, Mussolini, Stalin, não passa de uma formiga. Ele esmaga com o pé dele. E olha o que fala, no dia da sua ira. Outro tópico não muito comentado na igreja, né? A ira do Senhor. Ai, o pessoal tem até vergonha de comentar, de falar da ira. Conheci vários pastores, eu não posso pregar da ira do Senhor. Isso vai espantar as pessoas da igreja. Como se fosse algo que a gente tivesse vergonha, que tivesse que ter vergonha, esconder. A razão da gente não entender, não aceitar, não amar, exaltar esse Senhor que se ira, é porque a gente não entende a santidade de Deus. Essa é a verdade. Na hora que você entende a santidade de Deus, a ira de Deus é uma consequência aceitável, desejável e requerida. Se Ele é santo, Ele requer ser um Deus que se ira com o pecado. O que acontece é que a nossa mente está tão calejada e bombardeada por novela, por jornal, e por isso e por aquilo, revista, a gente não entende a santidade de Deus. Ele está tão longe da palavra
e tão cheio de filme, de porcaria, e tudo é normal. A gente esquece que Ele é um Deus santo e que se ira. É isso que a gente vê aqui, no dia da sua ira, Ele precisa se irar. É um atributo dele. É um atributo essencial dele. Muitas pessoas querem o dia do poder do Senhor, mas não querem o dia da ira do Senhor. Você não tem um sem o outro. E a gente vê a ira do Senhor, só quero dar 2 aspectos da ira do Senhor. A gente está quase acabando aqui. O aspecto presente da ira de Deus. Romanos capítulo 1. Ele está manifestando a sua ira. Olha em Romanos capítulo 1, começando no versículo 18. O rei está governando, ele é um rei santo. E ele está despejando a sua ira. Sensualidade, sexualidade que a gente vê, homossexualidade, perversidade, corrupção. Isso é um sinal da ira de Deus, quando Ele entrega um povo aos seus desejos pecaminosos. A gente esquece disso. Olha Romanos 1, olha a Bíblia toda, você vai ver como o Senhor entrega. É isso que vocês querem? Vocês querem perversidade, vocês querem homossexualidade, vocês querem sensualidade. É isso que vocês vão ter. De monte. Então esse é o aspecto presente. Ele está reinando e já está despejando a sua ira. Mas tem também um aspecto futuro, no dia que Ele voltar. Para governar. E daí é o que a gente tem, a consumação de todas as coisas. Daí Ele manda para o inferno, onde Ele governa também. E ali é a ira eterna do Senhor, a ira eterna do Cordeiro de Deus. Versículo 6, está quase acabando. Versículo 6: como um juiz, como um justo juiz, julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. O justo juiz, ele recebeu toda a autoridade para julgar. Quando ele se acende, quando ele é ascendido à direita do Pai, ele recebe a autoridade para julgar. Atos 10, 42, e nos mandou pregar ao povo, testificar que Ele, se referindo a Jesus, é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Vai ser um julgamento santo e justo. Ninguém vai para o inferno, ninguém vai ser julgado eternamente de forma injusta. Não vai ter bonzinho no inferno. E não vai ter pecador que não foi revestido pela justiça de Cristo pela fé no céu. Ele é justo, Ele é santo. Olha que fala, esmagando governantes. Esmagando governantes. O hebraico é literalmente esmagando a cabeça dos governantes. E se referindo a Gênesis 3,15, que a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Essa é a imagem que a gente tem aqui. E olha o que ele diz: em toda a extensão da terra, ninguém escapa dele. Por isso que a gente vê Jesus sendo descrito com olhos de fogo. Fala para você, não vai ter injustiça que escapa. A gente olha no Brasil e vê esse monte de injustiça. Deixa eu falar para você, está tudo sendo colocado na balança dele. Nada escapa. É o troco que a gente rouba, a grande corrupção do governo, nada está escapando dele. Em toda a extensão da terra, nada vai fugir. Por isso que em Apocalipse 20 ele abre os livros e todos comparecem diante dele. E tudo escrito. Versículo 7: no caminho beberá de um ribeiro e então erguerá a cabeça. Conquistador, triunfante, como um militar, olhando ao redor, não vendo mais inimigo nenhum, e agora bebendo, se refrescando. Essa é a imagem de Jesus. Como a gente precisa dessa visão bíblica de Cristo. Senão, a gente vai pirar. Remédio tarja preta para dormir, estresse. A gente precisa dessa visão de Cristo reinando. Foi Spurgeon, e eu vou finalizar aqui, foi Spurgeon quem disse: a soberania de Cristo deve ser o travesseiro no qual colocamos a nossa cabeça toda noite. Amém. E a última passagem, Atos capítulo 7, e a gente termina aqui. Atos capítulo 7.
E a gente vê um exemplo de alguém que teve essa visão. Não só ouviu, mas trouxe para o coração e entendeu que Jesus era quem estava reinando todas as coisas. Atos 7. Versículos 54 a 60. Ouvindo isso, enfureciam-se os judeus no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olha só, fitou os olhos no céu, não ao redor dele, mas no céu. E viu a glória de Deus e Jesus que estava onde? À sua destra. Salmo 110. E diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, Daniel 7, o Filho do Homem, reinando, em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arrebentaram contra ele. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Com essas palavras, o que aconteceu? Adormeceu. Olha o travesseiro da soberania de Cristo. Deixa eu falar para vocês: vocês podem jogar pedra que vocês quiserem, vocês podem matar meu corpo. Quem está no controle de tudo isso é o meu Senhor. Ele adormeceu no travesseiro que era a soberania de Cristo, porque ele viu o Senhor à destra de Deus Pai, reinando, orquestrando, e até mesmo a morte dele sendo orquestrada e guiada por esse rei. Como não servi-lo? Como ser medíocre no nosso cristianismo diante de um rei tão glorioso, majestoso? Como não desejar jogar nossa coroa aos pés dele? Pai, nessa manhã eu quero agradecer a sua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado por esse salmo tão maravilhoso. Amém. Obrigado acima de tudo pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não está no madeiro, ele está no trono, reinando, governando, orquestrando. Pai, a gente olha, vê seca, vê corrupção, mais vandalismo. Que a gente possa descansar que o Senhor está no controle. Amém. E que o único remédio para quando o Senhor despede a sua ira é fé e arrependimento. Isso não começa em Brasília, isso começa na casa do Senhor, com o seu povo, se arrependendo, pregando. Só esse é o remédio para a nossa nação. A pregação do Evangelho puro, que é o poder de Deus para transformar as pessoas. Então que o Senhor nos capacite, nos ajude a descansar na sua soberania, a orar pelos nossos governantes e a pregar, a proclamar o Evangelho verdadeiro. Obrigado por essa igreja, muito obrigado por esse tempo, Senhor, pelo privilégio de estar com esses irmãos aqui. Que a gente possa, nesse dia, que é o dia do Senhor, te honrar e te glorificar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.